Se você assistiu a aula 1 de potenciação, tá? De funções exponenciais, você vai lembrar que eu terminei a aula falando da propriedade 3. E eu vou começar essa segunda aula continuando ainda falando da propriedade 3. Tá? Aplicação de potência e de potência. Vou dar 2 exemplos ainda. Olha só. Imagine que você tenha, tá? Você tenha x à quarta menos 6x ao quadrado mais 8 igual a 0. Ok? O que é isso daqui? Isso daqui é uma equação biquadrada. Tá? Para quem viu lá no 9º ano, equação biquadrada. Para quem já viu o 3º ano de ensino médio, isso aqui é um polinômio. E aí como é que a gente resolve? Malemar a gente sabe fazer Bhaskara. Como é que resolve isso daqui? E aí a gente vai usar o processo inverso da potência de potência. Como assim, professor? O que eu disse da potência de potência? Eu disse que eu tenho B elevado a A elevado a C. Isso é igual a B elevado a A vezes C. Mas, de novo, lendo da esquerda para a direita. Mania que a gente tem de fazer isso. Lê da direita para a esquerda, rapaz. Ó, B elevado a A vezes C é igual a B elevado a A elevado a C. Ou ainda eu posso melhorar. B elevado a C elevado a A. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Olha que ferramenta que eu dei. Mas vamos para o exercício. Olha só. X à quarta. Como é que eu posso escrever x à quarta? X à quarta eu posso escrever como sendo x ao quadrado elevado ao quadrado. Potência de potência. 2 vezes 2, 4. Olha o que a gente vai ter. Vamos aqui comigo? Olha só. Olha o que a gente vai ter. Então, no lugar do x à quarta, eu vou escrever x ao quadrado. E aí eu vou ter menos 6x ao quadrado mais 8 igual a 0. Olha que bacana. O que eu vou fazer? De novo, substituição algébrica. Eu vou pegar o x ao quadrado e vou chamar ele de y. E aí a gente vai substituir. Olha só. Y ao quadrado menos 6y mais 8 igual a 0. O que virou? Equação do segundo grau. Virou uma equação do segundo grau. Você vai fazer como? Bhaskara, soma e produto, o dia que você quiser. No fritar dos ovos, nesse caso aqui, você vai chegar no 2 e no 4. Tá? 2 mais 4, 6. 2 vezes 4, 8. Chegou no 2 e no 4. Mas não é a resposta final do seu exercício. Tá? Por que não é a resposta final? Você achou y e você quer achar x. Você vai igualar. X ao quadrado igual a 2 e x ao quadrado igual a 4. E aí você vai tirar a raiz, tá? Ó, raiz de um lado e raiz do outro. Raiz de um lado e raiz do outro. Vou fazer desse lado aqui que tá mais fácil. Corta a raiz com o quadrado, x. Raiz de 4 é, neste caso, mais ou menos 2. Por que eu falei neste caso? Toda vez que você coloca raiz quadrada de um lado e do outro numa equaçãozinha do segundo grau, a resposta da raiz vai ser sempre mais ou menos. Não é porque o radical dá mais ou menos. É porque a fórmula de Bhaskara traz o mais e menos, por isso que deu mais ou menos 2. Aqui o que vai dar? Corta a raiz com o quadrado, ficou x igual a mais ou menos raiz de 2, que não dá para tirar da raiz, tá bom? Qual vai ser a solução desse exercício, então? A solução vai ser menos 2, menos raiz de 2 e 2. Perceba que eu tenho 4 soluções. Equação biquadrada pode me dar até 4 soluções reais. Eu tenho as 4 aqui, ok? Sem usar essa propriedade, não teria como fazer. Mas eu tenho outro exemplo ainda. Olha só.
Eu tenho outro exemplo ainda. Imagine que eu tivesse, tá? 9 elevado a x menos 9 vezes 3 elevado a x mais 10 igual a 0. Tem que resolver essa equaçãozinha. E não sei por onde começar. Sempre é assim, queridos. Pensa que o mais importante é sempre o número primo. Então eu tenho 3 elevado a x e eu tenho 9 elevado a x. O número primo é o 3. Então o mais importante é o 3. Eu tenho que tentar transformar o 9 em 3. Não, fácil. 9 é 3 ao quadrado. Ah, rapaz. Então olha só, eu vou pegar esse camarada e vou escrever o seguinte. 3 ao quadrado elevado a x. Ó, 3 ao quadrado dá 9 elevado a x. Como eu tenho uma potência de potência, eu posso escrever em forma de produto. 3 elevado a 2 vezes x. Como a ordem dos tratores não altera o viaduto, o que acontece? Inverte esses dois caras. 3 elevado a x vezes 2. E aí reescreve a potência de potência. 3 elevado a x elevado ao quadrado. Olha como é que ficou mais bacana. Como é que vai ficar então? Ó, vou reescrever 3 elevado a x ao quadrado, que é a mesma coisa que 9 elevado a x, menos 9 vezes 3 elevado a x, mais 10 igual a 0. O que você vai fazer agora? Preste atenção. Substituição algébrica. Você vai pegar o 3 elevado a x e vai trocar por y. Vai substituir. Vai ficar como? Y ao quadrado menos 9y mais 10 igual a 0. Virou o quê? Virou uma equação do segundo grau. Isso aí a gente sabe fazer. Pode usar Bhaskara, pode usar soma e produto, pode usar o que você quiser. Depois de alguma algebrinha, como é que vai ficar? Vai ficar y' igual a 1, y duas linhas igual a 9. 9 vezes 1, 9. 1 mais 9, 10. Soma e produto. Beleza? O que vai acontecer? Chegou na resposta 1 e 9, tá? Você vai achar qual é o valor de x. Tá? Qual é o valor de x? Vamos ver como é que fica. Olha só. Eu falei que 3 elevado a x é igual a 1. E eu falei que 3 elevado a x é igual a 9. A pergunta é, 3 elevado a quanto que dá 1? 3 elevado a 0. Então quer dizer que uma resposta é x igual a 0. 3 elevado a quanto que dá 9? 3 elevado a x é igual a 3 ao quadrado, que é 9. Corta os dois 3, x igual a 2. Qual que seria a solução do exercício? 0 e 2. Só deixa eu ver se eu acertei isso daqui. 1 mais 9 é 10, é soma e produto. Eu só escrevi errado, tá, gente? Ó, aqui na verdade é 10 e aqui é 9. Eu coloquei ao contrário, tá? Altera fazendo favor. Não vai mudar nada a nossa resolução. Altera fazendo favor. 10 e 9, 10 e 9. Aqui é 10 e aqui é 9. Tá? Eu só coloquei ao contrário, não mudou em nada, tá? A nossa resolução, solução 0 e 2, tá bom? Aplicação de propriedade de potência. Potência de potência, na verdade. Tá bom? Depois disso, a gente vai falar da propriedade 4. A propriedade 4 e a propriedade 5, que eu vou falar seguidinha, ela não é assim operacional. Ela é ferramenta para te ajudar a fazer operação. Como assim, professor? Olha só. A propriedade 4, ela diz o seguinte, se eu tiver A vezes B elevado a C, eu vou distribuir o C para cada um dos termos. Como assim, prof? Ó, A elevado a C vezes B elevado a C. Eu quero que você entenda que se eu ler da direita para a esquerda também vale.
Ou seja, se eu tiver dois expoentes iguais, eu posso juntar tudo num número só. Professor, dá para você me dizer como é o nome dessa propriedade? Dá. É potência de um produto. Potência de um produto. Tá? Essa é o nome da propriedade. Queridos, preste atenção nela, que tem exercícios que a gente só consegue resolver usando essa ideia. A mesma coisa vai valer para a propriedade 5, que diz o seguinte. Se eu tiver lá A dividido por B elevado a C, eu tenho o quê? Eu tenho A elevado a C dividido por B elevado a C. Se eu tiver dessa maneira, A sobre B elevado a C, eu vou ter A elevado a C dividido por B elevado a C. Mas, de novo, eu não quero que você enxergue só da esquerda para a direita. Pense que você tiver uma divisão, tá? Você pode juntar numa só. Então, se você tem lá A elevado a C dividido por B elevado a C, você junta numa só, A dividido por B elevado a C. Pensar nisso. Olha o exemplo que eu vou mostrar. Vem cá comigo. Vou mostrar dois exemplos bacaninha que a gente vai usar essa ideia, tá? Dois exemplos bacaninha que a gente vai usar essa ideia, tá? Bem peculiar. De maneira global, eu vou escrever assim, ó. Exemplo. Quantos algarismos possui o número 4 elevado a 21 vezes 5 elevado a 36? Pergunta simples. Quantos algarismos possui o número 4 elevado a 21 vezes 5 elevado a 36? Gente, simplesinho de fazer. Pega lá, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 21 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 36 vezes. E depois multiplica esses dois números. A hora que você tiver o número, você conta quantos algarismos ele tem. Gente, é difícil. É difícil pra caramba. Tenta usar a propriedade. Presta atenção no que eu vou escrever. Então, eu tenho lá 4 elevado a 21 vezes 5 elevado a 36. Eu disse no exercício anterior que a gente tem que pensar sempre em número primo. O 4 não é primo. Mas eu posso transformar ele em primo. Quanto seria? 2 ao quadrado, tá? Então, ó, 2 ao quadrado elevado a 21 vezes 5 elevado a 36. Beleza. Aqui eu tenho potência e potência. 2 vezes 21, quanto dá? 42. 2 elevado a 42 vezes 5 elevado a 36. Agora vem a parte mandrake do exercício. Olha o menor expoente, quem que é? 36. Então eu tenho que escrever o 2 com esse expoente 36. Como eu vou fazer? Eu vou dividir ele, ó. Eu vou escrever 2 elevado a 36, e como tem que ser 42, eu vou colocar 2 à sexta. Então, ó, 2 à sexta vezes 2 a 36 dá 2 a 42. Não fugiu em nada o que está escrito. Tudo isso ainda multiplicado por 5 elevado a 36. Agora a gente vai usar a propriedade que eu mostrei, que é a propriedade 5. Ó, 2 expoentes iguais. Eu junto numa coisa só. Ficaria como então lá? Ficaria assim, ó, 2 à sexta vezes 2 vezes 5 elevado a 36. 2 à sexta? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes 64. Vezes 2 vezes 5, 10. 10 elevado a 36. O que significa esse 10 elevado a 36? Significa que depois do 64, eu vou ter um monte de zero. Mas eu sei quanto zero eu tenho. Eu tenho exatamente 36 zeros.
Aí eu vou responder o exercício. Quantos algarismos possui o número 4 elevado a 21 vezes 5 elevado a 36? Ele tem 36, 37, 38 algarismos. Um exercício muito bacana, mas muito bacana mesmo, tá? Vou dar um segundo exemplo disso. Olha só. Olha o segundo exemplo disso. No segundo exemplo eu vou escrever o seguinte. Vou escrever 3 números e vou perguntar: qual é o maior? Qual é o maior? Ponto de interrogação. Qual é o maior? O primeiro número que eu vou escrever vai ser o número x. Eu vou ter 2 elevado a 700. O segundo número que eu vou escrever vai ser o número y. Eu vou escrever como sendo 5 elevado a 300. E o terceiro número, eu vou escrever o número z, que ele vai ser 11 elevado a 200. E a pergunta é, qual dos 3 é o maior? Simples. Pega o 2 e multiplica. 2 vezes 2 vezes 2, 700 vezes. Velho, não dá nem para fazer isso aí. Nem se você quiser calcular isso, dá para fazer. Você vai pensar o seguinte. Para eu comparar potências, eu tenho 2 situações. Ou as bases são iguais, ou os expoentes são iguais. Mas perceba que nesse caso as bases são números primos, 2, 5 e 11. Eu nunca vou conseguir igualar esses caras. Ou seja, eu vou ter que pensar no expoente. Os expoentes têm que ser iguais. Então eu vou pensar lá, entre 700, 300 e 200. Não entendi. Eu vou... Perdão, falha técnica, olha só. Então, 700, 300 e 200, que números que eu tenho em comum entre eles? Vai ser o 100, tá? O 100. Como assim o 100? 2 elevado a 7 vezes 100, tá? 7 vezes 100, 700. E aí eu vou escrever assim, ó, se eu tenho um produto, eu vou escrever em forma de potência. 2 elevado a 7 elevado a 100. Potência de potência. 7 vezes 100, 700. E aí, quanto que é 2 elevado a 7? 128. 128 elevado a centésima potência. Eu não resolvi, mas eu melhorei o número. Melhorei por quê? Para poder comparar. Como assim comparar, professor? Olha aqui, 5 elevado a 300. 5 elevado a 3 vezes 100. Que vai dar o quê? 5 a terceira elevada a 100. E 5 a terceira é quanto? 125. 125 elevado a centésima potência. Por último, 11 elevado a 200. Como é que eu escrevo 200? 11 elevado a 2 vezes 100. Que vai dar 11 ao quadrado elevado a 100. E quanto que é 11 ao quadrado? 121. 121 elevado a centésima potência. Eu disse ou base igual ou expoente igual. Perceba que todos os expoentes estão iguais, ó, 100, 100 e 100. Se os expoentes são iguais, a base que for maior vai me dar um número maior. E qual base é maior? 128. Qual número é maior? 2 elevado a 700. Se eu perguntasse qual era o menor, 11 elevado a 200, ó, 121 elevado a 100. Bacana esse exercício. Bem bacana. Vamos comigo aqui pro lado? Olha só. Vamos falar das últimas propriedades então lá. Parei na propriedade 5. São propriedades também que não são tão operacionais assim, são mais ferramentas. Propriedade 6. Propriedade 6 é a do radical. Tem que transformar o radical em uma potência. Como é que seria? Olha só. Se eu tenho lá raiz enésima de b elevado a a, você vai colocar a base, que é o b, e vai lembrar comigo. O que tem dentro fica em cima, o que tem fora fica embaixo. Então, ó, b elevado a a sobre n. Tá? E se eu tivesse, então, professor, raiz cúbica de 2 à quarta?
você vai manter a base, que é o 2. E vai colocar lá, o que tem dentro fica em cima, o que tem fora fica embaixo. Bem simplesinho. Se eu tivesse lá, raiz sétima de 3 ao quadrado. Coloca lá, 3, que é a base. E o que tem dentro fica em cima, o que tem fora fica embaixo. Fica embaixo. Só lembrar disso. Tá? O que tem dentro fica em cima, o que tem fora fica embaixo. Isso daqui vai te ajudar a fazer exercício. Tá? Então lembra de um exercício que trazia assim, ó, raiz quadrada de 2. E na resposta não estava escrito isso. Lembra comigo, quando não tem índice nenhum, que índice que é? 2. Qual que é o expoente? 1. Mantém a base, que tem dentro fica em cima, que tem fora fica embaixo. Olha lá, pronto. Simplesinho, 2 elevado a meio. Se eu tivesse lá, raiz quinta de 2. Olha lá, eu tenho o número 1. 2 elevado a quanto? 1 quinto. Tem dentro fica em cima, tem fora fica embaixo. Bem tranquilinho. Tá? É uma propriedade que não é tão operacional. Tá? Ela serve mais como ferramenta. E a última propriedade. A propriedade 7. Ela vai falar o seguinte. A propriedade 7 é quando eu tiver o expoente negativo. A pergunta é, para que serve o expoente negativo? Eu sei que a sua resposta está na ponta da língua. Expoente negativo serve para quê? Para ferrar minha vida. Também. Mas olha só, se eu tiver b elevado a menos a, como é que eu faço? Você inverte a fração. Como assim, ó? 1 sobre b elevado a a. Professor, mostra um exemplo. 5 elevado a menos 2. Olha, tem um menos no expoente. 1 sobre 5 ao quadrado. Se eu tivesse lá, 3 elevado a menos 3. 1 sobre 3 à terceira. Simples. Menos no expoente, inverte a fração. E pode ser no sentido, no próprio sentido da palavra, ó. A sobre B elevado a C, negativo. Isso vai ser o quê? B sobre A elevado a C. Como assim, prof? Olha lá, 2 terços elevado a menos 2. O que é isso? 3 meios elevado a 2. Queridos, essas propriedades, elas ajudam a você resolver exercício, tá? Tem que dar uma repassada, tem que refazer todos os exemplos que eu passei para vocês, tá? Os 10 exercícios, tanto da aula 1 quanto da aula 2, vai estar tratando dessas propriedades. Façam eles, confiram o gabarito, dá uma olhadinha na resolução, que eu também gravei para vocês, tá? Deixa tudo isso no jeito para a gente começar a falar de função exponencial. Beleza? Mas antes de começar a falar da função exponencial, tem mais uma aula para a preparação disso. Que é a aula sobre notação científica. Que vai ser a terceira, vai ser a próxima. E eu te espero lá.